mais de alguns elementos do GeoGebra, certo? E essa discussão inicial nossa, esse intuito do nosso minicurso que a gente faz, ele é principalmente voltado, né, para mostrar as possibilidades e potencialidades aí do GeoGebra. E hoje nós vamos verificar algumas dessas possibilidades e potencialidades em relação à janela 2D e 3D do GeoGebra, certo? Uma das utilizações que é muito importante na questão do GeoGebra, ela parte da discussão na literatura, que é da questão de você não apenas utilizar por utilizar esse software. Ah, eu vou lá passar um GeoGebra para os alunos e deixar que eles façam tal coisa. Não. Tem que ter uma necessidade mesmo, uma visualização prática. E, dito isso, uma das visualizações, umas questões práticas que a gente tem no processo de ensino, eu vou trazer aqui agora um dos exemplos, é principalmente no ensino das funções trigonométricas. Quando a gente está trabalhando com as funções, nós vemos ali com as funções, né, afim, linear, quadrática, polinomial, logarítmica, e elas têm uma característica em comum. Para sua construção do gráfico, ela tem até um passo a passo. Mas quando a gente entra nas funções trigonométricas, para os nossos alunos acaba ficando uma questão assim, como é que surgiu esse gráfico do seno, cosseno e tangente? Da onde que vem isso? Já que a gente fala o nome seno, cosseno e tangente, já assusta nossos alunos, né? Então, hoje nós vamos mostrar a possibilidade do GeoGebra para favorecer o entendimento dessa construção gráfica, né? Do ciclo trigonométrico e dos gráficos dessas funções. Vou apresentar aqui, então, a minha área de trabalho. Vocês estão visualizando? Certo? Sim. Ok. Então, lá no GeoGebra, hoje nós vamos utilizar o GeoGebra Suites, né? Que ele vem com várias possibilidades. A Luana utilizou o GeoGebra clássico na aula passada e hoje nós vamos utilizar essa que é a última versão do GeoGebra lá no site dele. Verifiquem que, por exemplo, ele tem aqui várias possibilidades, né? O GeoGebra 3D, GeoGebra Geometria, Cálculo, Calculadora CAS, né? A probabilidade. Então, hoje nós vamos trabalhar com a calculadora gráfica e com a calculadora 3D, certo? Para iniciar, então, a construção e o trabalho com essa função trigonométrica, eu disponibilizei para vocês ali no chat, né, um link de um tutorial que vai ser os passo a passo que nós vamos seguir aqui hoje. Eu destaco isso por quê? Porque o GeoGebra é muito dinâmico e tem várias formas de a gente construir, fazer as construções. Então, para a gente não se perder e também que vocês possam utilizar depois, né, ou até acompanhar, se quem quiser fazendo a construção junto, eu recomendo, né? Acho bem interessante, tá? Então, para iniciar, nós vamos aqui, para visualizar melhor um pouco, nós vamos clicar com o botão direito e deixar de exibir as malhas, né? Vamos em exibir malhas e clicar na opção sem malhas, certo? Como nós vamos trabalhar com a função trigonométrica, o ciclo trigonométrico, nós vamos estar ali numa questão de -1 a 1, praticamente, né? No ciclo trigonométrico. Então, eu vou dar um zoom para que essa parte de -1 a 1 fique mais visível, tá? Após, eu vou clicar aqui no eixo X e vou ir em configurações. Em configurações, aqui na aba eixo X, eu vou selecionar a opção distância e vou marcar a distância 1. Notem o que vai acontecer aqui na minha, né? No meu eixo X. Ele já está basicamente de distância de 1 em 1, mas a gente já deixa isso como padrão, tá? Porque facilita o entendimento dessa construção. Também vou fazer isso para o eixo Y, marcando a opção distância e deixando o valor de 1, certo? O próximo passo, no GeoGebra, né, aqui na calculadora, nós temos algumas janelas. A janela de álgebra aqui no canto esquerdo, a janela de ferramentas, a tabela, a planilha de cálculos. Nós vamos utilizar principalmente a janela de álgebra quando for para introduzir algum conceito, né, um comando na janela de entrada, e as ferramentas, tá? As ferramentas aqui, então, que nós temos, várias ferramentas. Para começar, eu gostaria, então, que vocês selecionassem nas ferramentas aqui a ferramenta círculo, dado, centro e um raio.
Nós vemos aqui embaixo, clicamos em mais, porque ela está um pouquinho para mais, e está aqui a opção círculo, centro e raio, certo? Vou selecionar essa ferramenta, cliquei nela, e vou clicar aqui no ponto 00. E agora ele abre a caixinha para colocar o raio. O raio nosso vai ser de 1. E aí nós temos o nosso círculo dado centro e raio de 1, certo? Ainda em ferramentas, nós vamos lá na opção ponto. Aqui em cima nós temos a opção ponto. Vamos selecionar essa opção ponto e vamos clicar na intersecção sobre a circunferência que foi criada e o eixo X, ou seja, essa intersecção aqui, certo? Ah, professor, será que eu estou clicando certo no centro? O GeoGebra ele tem uma construção que ele, quando você está próximo de pontos específicos, ele direciona esses pontos, né? Então ele favorece, então você tem que clicar mais ou menos ali em cima, tá? Então ele já favorece que você vá certinho naquele ponto que a gente quer. Feito isso, né, a gente vai criar um segundo ponto, aqui em qualquer parte da circunferência, tá? Somente clicando em cima dela. Percebam, se vocês fizeram certo, o que vai acontecer? Nós vamos na ferramenta mover e vamos verificar que o ponto B, ele não se move, né? Mas o ponto C, ele se move aqui na circunferência, tá? Então, é assim que tem que ficar. Feito isso, nós vamos selecionar agora a ferramenta segmento. Então, nós vamos pegar um segmento de reta, que está aqui em retas, segmento. Selecionado o segmento, nós vamos clicar entre o ponto A e o ponto C, certo? Então, está criado o nosso segmento. O próximo passo é nós identificarmos esse ângulo, certo? Então, vamos lá em medições, vamos selecionar a ferramenta ângulo. E vamos clicar no eixo X e no nosso segmento criado. Perceba que aqui, sempre que vocês utilizarem uma ferramenta, tá, pessoal? É importante que se vocês quiserem mexer com a nossa construção, sem aplicar a ferramenta novamente, vocês venham aqui e cliquem na ferramenta mover, certo? Porque senão ela vai aplicar novamente outros ângulos, né? Ela fica como se fosse selecionada, tá? Então, observe que nosso ângulo aqui, agora, ele está medindo, né, o nosso ciclo trigonométrico. Ele começa em 0 e ele vai aumentando, né? Chega lá em 90 graus, depois 180, né? 270 e 360, certo? Depois disso, ele volta para 0, 1, 2, 3, certo? Nessa construção aqui em específica, nós vamos trabalhar com o ciclo trigonométrico de 0 a 360, certo? E o que isso implica? Implica que os nossos gráficos das funções seno, cosseno e tangente, eles vão estar delimitados a 0 a 360 graus. Então, não será a função completa, mas apenas nessa perspectiva. Mas, assim, ela já vai possibilitar a visualização de como que emerge o gráfico das funções, tá? O próximo passo agora, feito isso, é a gente ir lá na janela de álgebra. Então, vamos lá na janela de álgebra e nós precisamos encontrar aqui, pessoal, qual que é a projeção desse ponto C. O que é projeção na matemática? Vamos utilizar um exemplo bem clássico que a gente vê no nosso dia a dia. Imaginem aquelas casas, né, que ela tem o telhado à mostra, certo? E ela tem um beiral. Essas casas, ela tem aquele beiral e quando é meio-dia, que o sol está praticamente exatamente verticalmente, né? Ela vai ter uma projeção da sombra desse beiral no chão. Então, a projeção nada mais é do que essa sombra, como se a gente estivesse aqui fazendo, né, uma sombra em relação a esse ponto C, tá? E para a gente encontrar essa projeção do eixo X, nós vamos digitar aqui na janela de entrada. Então, nós queremos a projeção. Quem que será a projeção? Ela será um ponto que a coordenada do eixo X será o valor do valor da coordenada do eixo X no ponto C, certo? E o valor da coordenada Y igual a 0. Então, feito isso, nós temos aqui, né, a nossa projeção do ponto C. Da mesma forma, vamos fazer a projeção em relação ao eixo Y. Então, vamos supor, tá? Vamos
Colocar coordenada 0 agora para o valor de x, certo? Cuidado quando vocês forem fazer, ó, aqui no GeoGebra, notem, talvez ficou um pouco pequeno, tá? Mas quem tem o teclado e utiliza lá a vírgula da parte de números, ele faz um ponto, tá? Isso aí vai dar problema. Então, você tem que utilizar a vírgula ali na parte de letras do seu teclado. E aí ele faz, de fato, uma vírgula. Então, 0 e a coordenada y do ponto C. Então, nós temos aqui agora a projeção, né, em relação a esse ponto C, em relação aos eixos Y e X, certo? O próximo passo vai ser, então, nós criarmos e visualizarmos um pouquinho melhor essa projeção. Para isso, nós vamos selecionar a ferramenta Segmento, novamente, Segmento, e vamos vir aqui criar do ponto C ao ponto E e do ponto, né, B, né, ao ponto C também, certo? Ao ponto C, E a C e D a C, tá? São esses dois segmentos que a gente vai criar. Para visualizar melhor, na matemática, até quando a gente faz lá no quadro, a gente tem o costume de mostrar como se fosse uma sombra, como se fosse algo pontilhado. Nós também podemos fazer isso no GeoGebra. Nós vamos clicar, então, com o botão direito em cima do segmento, vou vir em configurações e vou vir aqui em estilo, certo? E vou selecionar um estilo que parece um pontilhado. Vou fazer a mesma coisa aqui com o segmento em relação ao eixo Y. Vamos vir lá, botão direito, configurações, estilo e pontilhado. Feito isso, então nós temos agora, né, o nosso... Veja que a gente tem agora os segmentos ali. O que eu destaco, pessoal? Essa aula com GeoGebra, ela é uma aula para ser feita depois que em sala de aula você já tiver construído, por exemplo, lá o triângulo retângulo e identificado qual que é o valor do seno, cosseno e tangente a partir do triângulo retângulo, tá? Então, quando o aluno já entende isso, aí a gente passa, né, para essa relação aqui, né? Principalmente a gente pode fazer com esse triângulo aqui, para trabalhar, né, o que é o seno, cosseno e tangente. Também pode se dar uma abordagem com ele, tá? Então, o nosso aluno tem uma noção inicial, o que é o seno, cosseno e tangente, e agora nós estamos construindo isso no ciclo trigonométrico e vamos evidenciar como que emerge esse gráfico, tá? O próximo passo, pessoal, nós vamos criar uma reta perpendicular sobre o eixo X e o ponto B. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, então, nas minhas retas, construções, né? Reta perpendicular, certo? Eu vou clicar no eixo X, tá? Deixa eu só mudar aqui para mostrar que esse é o ponto B, tá? Ali, ó. Dá para ver que é o ponto B, tá? Então, vim lá em reta perpendicular, eu clico no ponto X, no eixo X, e corro ele até o ponto B. Então, nós criamos a nossa reta perpendicular. Essa reta perpendicular vai fazer que a gente identifique a tangente, tá? Mas o que será a tangente? Ela também será essa projeção, essa continuação aqui do ponto C. Como que nós fazemos essa projeção? Então, nós vamos lá na janela de álgebra e vamos digitar na entrada, então, em relação ao eixo X, ela será sempre o valor de 1, e em relação ao eixo Y, será o valor da tangente de alfa. Como que eu digito alfa no GeoGebra? Eu venho aqui nesse tecladinho, vou lá no ABC e venho aqui nas letras gregas, tá? E encontro o alfa. E agora eu dou um Enter, tá? Dou um Enter. Percebam que já apareceu para a gente a projeção da tangente, né? Então, nós temos aqui ó, a projeção, ó. Aquele ponto F é a projeção que mostra o valor da tangente, tá? Mas o nosso aluno ele precisa visualizar o que é essa tangente, qual que é o valor dela. Só visualizar a projeção não ajuda muito ainda. Então, nós vamos fazer isso. Então, nós vamos na janela de álgebra, vamos selecionar, colocar aspas duplas, tá? Aspas duplas e vamos escrever tangente de alfa igual. Vou clicar para o lado das saídas aspas duplas, vou digitar
mais abro parênteses, né? Tangente de alfa. E vou dar um Enter, tá? Não aconteceu nada porque esse texto que a gente está mostrando, ele não está para aparecer. Só aparece nas construções nossa quando a bolinha estiver selecionada. Então, vamos selecionar ela. Opa, agora apareceu. Então, agora nós temos que o valor da tangente de alfa aqui, certo? Luiz, Oi? a Vanessa fez uma pergunta ali no chat, se tu puder responder. Ah, sim. Desculpa que eu não estou olhando o chat, tá? Mas pode vir. Ela No só está GeoGebra Online não perguntando dá para se. fazer? Dá para fazer sim, tá, Vanessa? No GeoGebra Online também ele tem praticamente todas as configurações. Você pode utilizar o GeoGebra Online, tá? Alguma coisinha ou outra ele é limitado, mas para essas construções no GeoGebra Online dá para fazer também, tá? Obrigado, tá? De avisar da pergunta. Por favor, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? E a gente vai conversando. Continuando, então, nós vamos fazer o mesmo processo agora para o seno, cosseno e tangente. Vamos, então, abrir aspas duplas, digitar lá seno de alfa igual, clico para fora, a flechinha do lado, né? Clico para fora, mais seno, abro parênteses, né? Seno de alfa. Só que quem que é o seno de alfa, pessoal? O seno de alfa vai ser a coordenada y, né, do ponto E. Então, a gente vai colocar ela, y do ponto E, tá? Então, esse é o nosso seno de alfa. E vamos dar um Enter. E também clicar para mostrar aqui o nosso seno de alfa. Então, nós temos agora o seno, está aqui embaixo. E depois vamos fazer o cosseno. Então, abre aspas duplas, cosseno de alfa igual, clico para fora. Quem que é o cosseno de alfa? É a coordenada x do ponto D, né? Então, mais x do ponto D. E aí vou dar Enter também, tá? E aqui coloco para mostrar nosso texto. Cosseno de alfa está aqui, certo? Então percebam que agora a gente já pode trabalhar alguns ângulos notáveis com os nossos alunos, porque eles já têm o valor do seno, cosseno e tangente. Então lá, por exemplo, quando a gente começa aqui, né, em 0 graus, o seno, né, de 0 graus, ele é zero, porque ele está relacionado o seno ao eixo y, e é essa medida do eixo y no ciclo trigonométrico. Já o cosseno, ele está relacionado ao eixo x, e é a medida no eixo x, né, do ciclo trigonométrico. Ou seja, essa distância do ponto zero até aqui mede 1. Por isso que o nosso cosseno de alfa é 1 e o seno de alfa é zero. Nesse caso, a tangente ela é a medida dessa projeção nessa reta perpendicular, tá? Então, aqui quando a gente vai indo lá, por exemplo, né, para 90 graus, agora o que, que a gente tem? O seno de alfa é 1, porque essa é a medida em relação ao eixo y, e em relação ao eixo x, o cosseno é zero, certo? A nossa tangente, a gente não tem ela, porque ela foi, né, para o infinito, uma medida que a gente não tem, tá? Veja que ela vai para valores muito, quando a gente está muito próximo aqui, ela vai para valores muito alto, né? A gente vai chegando muito próximo ali, ó, 7, não sei o quê, depois ela vai subindo. É que aqui o GeoGebra, ele já puxa para ângulos, né, para pontos que são mais notáveis, tá? Da mesma forma, então, a gente pode trabalhar, né, usando o seno de 180 e cosseno de 180. Aqui o aluno começa a entender, então, por que o cosseno de 180 é menos 1? Porque a gente está em relação ao eixo x e o ponto inicial é o zero. Então, como a gente, no ciclo trigonométrico, nós estamos para cá, ele está negativo, por isso que é menos 1, certo? E aí também a gente vai trabalhando, né? Sendo 270 também vai ser o seno negativo e dessa forma, tá? Mas ainda nosso aluno não visualizou o gráfico, né, dessas funções. Então a gente vai criar agora esses gráficos. Para fazer isso, nós vamos selecionar a ferramenta ponto e vamos clicar aqui no primeiro quadrante, em qualquer parte.
cliquei no no primeiro quadrante, né, em qualquer parte. Antes de eu digitar o gráfico, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na janela de álgebra, tá? Na caixa de entrada, eu vou digitar um alfa e vou copiar ele, porque eu vou precisar para colocar lá na coordenada do meu ponto G. Então, copiei o alfa, venho aqui no ponto G, clico com o botão direito, configurações, e em definição, nós vamos colocar o quê? Nós queremos esse ponto que ele seja para a coordenada x o alfa, então Ctrl V, e para a coordenada y o seno do alfa, tá? O seno de alfa. Seno de alfa. E aí vou dar Enter, tá? Então a gente tem agora as coordenadas desse ponto. Então notem aqui que legal que está acontecendo, tá? O nosso ponto G ele já está representando o gráfico da função seno. E quando o seno é zero, né? O seno aqui ele está de 0 graus, ele é zero, ele começa aqui em 0, 0. Agora, para a gente visualizar isso, pessoal, a função seno, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer duas coisas, tá? A primeira coisa, nós vamos clicar sobre o ponto G e mandar exibir o rastro. E, além disso, vamos clicar sobre o ponto E e vamos mandar exibir o rastro, tá? Então, nós voltamos aqui para o ponto 0. E agora, quando eu mexer o meu gráfico do ciclo trigonométrico, ele vai construir o gráfico, né, da função seno. E percebam que, para o aluno entender agora, da onde que está vindo esse valor, professor, da função seno? Ele está relacionado lá o valor do seno no ciclo trigonométrico. Então, percebam aqui agora, ó, olha que legal. Conforme a função seno vai sendo construída, o valor da projeção também vai sendo modificado ali. Quando nós chegamos no valor de seno de 90, que é 1, o gráfico da função está no seu ponto de ápice, né? No ponto maior. E depois, agora, ele começa a decair, porque o valor da projeção também está decaindo, que é aquela bolinha, o ponto E, certo? E aí, a gente continua com ele aqui, ó. Quando nós chegamos em 180, o seno é zero, por isso que lá no nosso gráfico o seno é zero, certo? E aí nós continuamos, ele vai para o ponto negativo, né? Chega em menos 1 e aí volta para o zero. Como eu já informei no início, né? Nossa construção ela está voltada para 0 a 360 graus. Por isso que agora, quando eu começar de novo, vai aparecer aqui a minha bolinha, né? Do ponto G e vai começar de novo o meu gráfico. Então veja que legal que nós temos aqui, né? O gráfico da função seno. E o nosso aluno pode realmente visualizar da onde que está vindo esse tal do gráfico da função seno, certo? Agora vamos fazer o mesmo processo, só que com as outras funções. Para fazer isso, então, pessoal, nós vamos... Para assumir esse rastro, você pode só dar uma mexidinha aqui, ó, no mapa, tá? Na área de trabalho. Aí ele some esse rastro. Depois, então, eu vou desclicar para exibir o rastro no ponto E, desclicar para exibir o rastro no ponto G e vamos verificar o cosseno. Para o cosseno, então nós vamos lá também. Selecionar a ferramenta ponto, vou clicar em um ponto aqui no primeiro quadrante, vou clicar com o botão direito, vou em configurações e em definição eu vou alterar para, abre parênteses, né? Abre parênteses, alfa, nosso alfa está copiado lá, né? No ponto. Cosseno de alfa, fecho parênteses e dou um Enter, tá? Então, nosso ponto H agora, ele representa o cosseno. Para ficar diferente do seno, nós vamos clicar com o botão direito, configurações, em cor, vamos deixar uma cor vermelha, tá? Para ficar diferente. Da mesma forma, vou clicar em exibir o rastro, e vocês lembram que a gente falou que o cosseno ele está relacionado à projeção no eixo X? Então, também eu vou clicar para exibir o rastro da projeção no eixo X, tá? Então, eu vou voltar aqui, vou mexer. Olha o que aconteceu, né? Quando a gente não... Deixa eu só dar um Ctrl Z. Quando a gente não sai da ferramenta que eu estava com a ferramenta ponto. Se eu clico novamente, ela vai criar um ponto. Por isso que eu tenho que clicar na ferramenta mover, tá? Então, eu volto aqui, tá? Vou mexer só para ele apagar. E agora vamos exibir o gráfico da função cosseno.
Perceba que cosseno de 0 graus, o que ela é? É 1. Por isso que o nosso gráfico da função cosseno já começa em 1. Então, agora ele começa, né? E vai aparecendo ali gloriosamente, tá? Vou colocar aqui para exibir o rastro da função. Esse ponto D, para a gente identificar aqui, né? Ó, os valores, conforme vai alterando os valores, o cosseno é porque ele está relacionado à projeção no eixo X, tá? E aí nós temos o gráfico do nosso cosseno. Então, mais uma forma para a gente visualizar aí agora o gráfico do cosseno. E por último, acredito que agora vocês já até sabem fazer sozinho, né? Vamos fazer esse processo para o gráfico da função tangente. Vou exibir o rastro, tá? Então, vou selecionar a ferramenta ponto, vou clicar num ponto, clico com o botão direito, configurações, em definição, eu vou alterar lá para alfa, tangente de alfa, tá? E vou dar um Enter. Feito isso, então, agora nós temos esse ponto I, que é a tangente de alfa. Vou dar essa reta aqui só para ficar mais legal. Ou não, vou deixar ela, para vocês visualizarem. E vou mostrar agora, pessoal, vou puxar aqui no chão, ponto I, né? O ponto I a gente vai colocar para exibir o rastro, tá? Exibir o rastro. E também para diferenciar ele, eu vou mudar a cor dele para verde, né? Vou lá em configurações e altero a cor dele para verde. Além disso, pessoal, o ponto F eu também vou clicar para exibir o rastro, tá? Então agora aqui, ó. Peraí que eles mesclaram ali os rastros dele, tá? Ele está um em cima do outro, então pode ser que aconteceu isso. Então, percebam aqui agora, ó, vamos fazer o gráfico da tangente. A tangente no ângulo zero é 0 graus. E o gráfico dela vai sendo construído dessa forma. Opa, deixa eu só tirar o gráfico do cosseno, né? E aqui, ó, percebam o que está acontecendo. O que é esse tal do gráfico da tangente? Nada mais é que essa projeção. Veja a projeção, ela está aqui no ponto F, né? Deixa eu mudar a cor dele só para cinza, para ficar padrão. Então, aqui, ó, conforme o valor a gente vai fazendo, né? Conforme a gente vai fazendo o valor da função tangente, notem que a altura da projeção ela vai subindo exatamente com a altura da função tangente, porque elas estão relacionadas, certo? E aqui nós temos, então, né, a função tangente, o gráfico da função tangente, certo? Então, agora, para a gente visualizar as três funções, nós podemos fazer aqui, ó, exibir rastro para o seno, exibir rastro para o cosseno, e no ponto C nós vamos mandar animar. E aí, agora nós temos, né, as três funções ali, os gráficos das três funções. Em verde da função tangente, em vermelho da função cosseno e em azul da função seno. Veja que legal, então, essa construção que os nossos alunos vão conseguir interpretar muito melhor da onde que vem esses gráficos, né, da função seno, cosseno e tangente. Ele pode perguntar, professor, mas não vai lá para o ponto de valores negativos? Aí você pode trabalhar com o seu aluno, que, claro, ela vai. Mas nessa construção, ela está limitada, a nossa construção, de 0 a 360 graus. Por isso que o gráfico é construído somente desses dois quadrantes. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta dessa parte, pessoal? Eu tenho uma dúvida, professor. Não sei se está dando para ouvir. Tá dando sim, por favor. Cadê? Aqui. Ali no seu roteiro, quando você coloca assim, na janela de álgebra, bem no comecinho ali, encontrar a projeção do eixo X, digitando na entrada. É só digitar ali, X, abre parênteses, X, abre parênteses, C e 0. Eu me perdi nessa parte. Na janela de álgebra, para encontrar a projeção do eixo X, né? Isso, é só ali, digitar. então? Beleza. Só digitar, tá? Você coloca lá, então, abre parênteses, X, aí é a coordenada do ponto C, né? A coordenada X do ponto C. Então, X, abre parênteses C. Aí, cuidado, Vanessa, que é vírgula, tá? Verifique se não está colocando ponto, às vezes, aí pode dar erro. E 0, e aí fecha, né? E dá um Enter. Aí ele vai criar lá esse ponto da projeção, tá? Que é exatamente esse ponto. Deixa eu só parar aqui a nossa... Deixa eu trazer mais para cá. Que é exatamente esse ponto D, tá? Que é o ponto da projeção. Beleza. Obrigada. Certo?
De nada. Pessoal, uma coisa legal que vocês podem fazer, conforme vocês estão fazendo as construções de vocês, é fazer o cadastro aqui no cantinho, né? E fazer uma conta lá no GeoGebra. Então, é como se você criasse uma conta sua, como se fosse do Facebook. Só que o que você vai expor lá são as suas construções. E aqui você pode, então, no caso, eu clicaria aqui, né, para ou limpar tudo ou salvar online. Aí ele vai salvar lá online, eu coloco um título, né? Construção, ciclo trigonométrico, gráfico das funções, e ele vai ficando salvo. Então, outras pessoas vão poder ver o que vocês construíram, vocês vão poder utilizar em outros momentos. Então, isso é bem interessante do GeoGebra, tá? Nesse caso agora, então, partindo para a nossa próxima construção, pessoal, é nosso próximo trabalho, tá? A gente vai entrar na questão que é um segundo problema que a gente identifica, né? Quando principalmente aí eu acredito que a gente tem alunos de licenciatura em matemática, alunos, né, de Portugal, dos seus cursos específicos, mesmo os cursos de engenharia, cálculo, engenharia, né, agronomia, qualquer desses cursos, eles sempre têm a disciplina de geometria analítica, tá? E essa disciplina, quando a gente chega na parte de entender um pouquinho o que são as cônicas e as quádricas, muitos alunos nossos têm muita dificuldade. Inclusive, eu já lecionei essa disciplina várias vezes e tinha uma certa dificuldade porque eu não sou habilidoso para construir as cônicas e as quádricas no quadro, certo? Então, não ficava uma coisa tão bacana. Então, aqui o GeoGebra vem possibilitar essa construção. Primeiro, em um primeiro ponto, para a gente entender um pouquinho melhor o conceito das cônicas. E o segundo ponto, para a gente evidenciar os gráficos das quádricas, tá? Então, isso ele favorece. E é isso que a gente vai fazer aqui com algumas cônicas e algumas quádricas. Então, para isso, eu vou limpar aqui a minha tela. Quem quiser salvar, pode salvar, clique em gravar. Eu, nesse momento, não vou gravar, tá? Então, nós temos que uma das cônicas que a gente trabalha é a parábola, tá? E a parábola, ela é definida como um lugar geométrico dos pontos no plano que são equidistantes de um ponto fixo, chamado de foco, e de uma linha fixa, chamada de diretriz. Se eu passo essa definição para os meus alunos, de início, eu não vou entender direito. O que é esse tal de foco? O que é essa diretriz? Mas a gente pode fazer o seguinte: vamos construir essa parábola, então, para a gente identificar o que é isso. Então, lá, para a gente construir a parábola, primeiro momento, então, nós vamos tirar essa malha, tá? Para ficar melhor a visualização. Após, o que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar na janela de ferramentas a ferramenta ponto, tá? E vamos clicar no eixo X, eu vou marcar aqui, pode ser em qualquer lugar, tá? Eu vou marcar aqui no ponto 2 e vou marcar no eixo Y, o ponto 2 também. Pode ser qualquer lugar ali, qualquer parte. Isso não vai alterar, tá? Isso só vai mudar a diferença do tamanho da sua parábola. O próximo passo agora é a gente pegar a ferramenta segmento de reta. Então, vou vir aqui, pegar a ferramenta segmento de reta e clicar no ponto A ou ponto B, ou ponto B ou ponto A, tanto faz. Tá? Feito isso, construímos o segmento F. Após isso, nós vamos criar a mediatriz desse segmento. Tá? A mediatriz vai ser uma medida, até a Luana trabalhou, acho que na aula passada, uma medida que está exatamente no meio desse segmento. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui na opção mediatriz, ela está em construções. Seleciono a mediatriz e clico lá no ponto A e no ponto B. Percebo que ele criou uma reta que passa exatamente pelo meio, né, do centro do segmento F. Após isso, eu vou selecionar, então, a opção intersecção de dois objetos. Ela está aqui na parte superior, intersecção de dois objetos. E vou clicar nas retas, né, nas retas G e H, tá? Então, vou clicar aqui agora nas... Espera só um pouquinho que a gente vai ter que criar, né, criar aqui só para eu seguir aqui a intersecção dos objetos e clicar nas retas G e H, criando o ponto C.
Não, primeiro nós vamos ter que criar, né, as retas G e H, tá? Nós vamos ter que criar as retas G e H. Então, para fazer isso, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, tá? Só um pouquinho aqui. Alguém perguntou alguma coisa? Não, eu só coloquei a lista de presença para que assim. Tá. Beleza, então, tá. Deixa eu só ver aqui como tá no de vocês para a gente seguir, tá? O processo para vocês também não terem dúvidas. Então, nós temos aqui agora, vamos criar, né, criar a mediatriz e depois vamos selecionar a ferramenta intersecção de dois objetos e clicar nas retas G e H, criando o ponto C. Então, vamos fazer isso aqui, só um pouquinho. Primeiro, nós vamos criar essas retas, tá? Para fazer isso, pessoal, nós vamos na opção reta perpendicular, tá? Então, vamos aqui na reta perpendicular e vamos fazer o seguinte. Vamos clicar no ponto, no eixo X e direcioná-la até o ponto A. Então, reta perpendicular e vou até o ponto A. Depois, o eixo Y e vou até o ponto B, certo? Agora sim ficou certo. Eu só adiantei alguns passos. Por isso que eu falei para vocês que eu queria seguir o tutorial, porque às vezes a gente faz de uma forma ou de outra, né? E pode gerar essa confusão para vocês. Então, agora eu só adiantei um passo do tutorial. Mas é basicamente isso, esses dois passos, tá? Agora, o próximo passo, pessoal, né? A gente vai fazer a mediatriz, que a gente já acabou de fazer, e vamos selecionar a intersecção de dois eixos. Vamos vir aqui, então, na ferramenta intersecção de dois objetos. Vamos clicar na reta, né, H que criou. E na reta I. Então, a gente criou agora o ponto C, certo? Ali para você está o GH. Como eu pulei um passo, ele mudou o nome para H e I, tá? Só por isso. Não tá certo, G e H aqui, ó. G e H. Certo? Ok. É que ele adiantou, né? Por causa do que eu fiz a mediatriz antes, mas beleza. Continuando, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, tá? Na janela de álgebra, nós vamos vir aqui e vamos ocultar agora essas retas I e a reta H. Como que eu faço isso? Perceba que é só clicar nesse pontinho aqui e ele vai ocultar lá da nossa apresentação, tá? Próximo passo agora será fazer o seguinte, na janela de ferramentas, nós vamos vir aqui e criar os segmentos, né, de A a C e B a C. Então, vamos vir aqui criar o segmento de A a C e B a C, ou CB também, certo? Esses segmentos, pessoal, nós vamos selecionar, para a gente entender o conceito de parábola, nós vamos selecionar a opção distância, comprimento e perímetros, tá? É uma opção que fica, deixa eu ver aqui, em cima, né? Distância, comprimento e perímetro. E eu vou clicar no segmento K e no segmento J, tá? Percebo que eles têm o mesmo valor, eles têm que ter o mesmo valor. Porque, eu já terminando a construção, vocês já vão evidenciar o porquê. Feito isso, nós vamos lá, clicar em mover, e agora no ponto C, eu vou clicar para exibir o rastro, tá? Cliquei para exibir o rastro, e vou pedir para animar o ponto A. Então, vamos animar aqui o ponto A. Opa, espera só um pouquinho. Deixa eu voltar ao contrário. Vamos animar o ponto B, tá? Animar o ponto B. Por pular aquele espaço, pessoal, ele deu um pequeno erro. Ele gerou um gráfico do x ao cubo, tá? Mas a gente já vai identificar um pouquinho, tá? Feito isso, o que acontece? Como eu adiantei os passos, ele acabou gerando um outro gráfico aqui. Deixa eu só parar esse processo. Mas, basicamente, seguindo aqueles passos certinho, vai gerar lá a nossa parábola. E a parábola, né? Deixa eu só limpar aqui. A parábola ela vai ficar com uma cara mais ou menos dessa forma aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho a função aqui. Basicamente, mais ou menos, né, com y igual a x ao quadrado, tá? Y igual a x ao quadrado. Então, mais ou menos essa função. E o que seria, né, essa construção que a gente estava fazendo ali, mas a gente passou uns passos e deu esse pequeno erro.
Basicamente, a nossa parábola ela vai ter, então, um foco que vai, né, praticamente como se estivesse no ponto 1 e uma reta diretriz. Essa reta, né, só colocar aqui nas ferramentas, essa reta, ela vai, para entender, né, o que seria essa parábola que a gente está tentando construir. Então, basicamente, seria a construção desse gráfico, em que esse ponto A é um ponto do foco, né, por exemplo, da nossa parábola, e o ponto B é um ponto que está alinhado à chamada de reta diretriz. Então, a parábola é construída sempre por uma medida que ela vai ter o mesmo valor em relação ao foco e à distância dessa reta diretriz, tá? Então, é uma construção que a gente deu alguns errinhos ali, mas lá no processo, né, que a gente está nas etapas, deu certo, tá? Além da parábola, pessoal, quando a gente vai trabalhar com as cônicas, a gente também trabalha com as quádricas, né? E visualiza ela como paraboloide, tá? Então, para fazer isso, nós vamos agora selecionar a opção da calculadora 3D. Na calculadora 3D, nós vamos digitar, então, a equação que remete ao paraboloide. Então, nós vamos lá em álgebra, certo? Em álgebra e como que a gente vai fazer? Então, eu vou vir aqui na parte superior, vou mudar para calculadora 3D e vou selecionar a janela de álgebra e na caixa de entrada a gente vai digitar, então, a equação do paraboloide. Só que nós temos dois tipos, o elíptico e o hiperbólico. Então, para o elíptico, nós vamos fazer o seguinte, ele vai ficar da forma z igual a x ao quadrado divididos por a ao quadrado mais y ao quadrado divididos por b ao quadrado. E aí eu vou dar um enter, tá? Então aqui nós temos o paraboloide. O que ele é? Como se fosse várias parábolas em todos os lados, né, do nosso a parábola é apenas, né, no eixo x e y. Agora o paraboloide ele constrói também no eixo z, tá? Então assim que nós temos o paraboloide elíptico. Nesse caso, é interessante que os alunos podem visualizar e entender o que significa essas coordenadas que estão postas aqui nessa equação. Muitas vezes lá na licenciatura é só passar da equação, né? Mas a gente pode, por exemplo, variar os valores aqui de A, né, no controle deslizante, e esses valores vão alterar em relação ao eixo X. Quando a gente varia nos valores no eixo B, ele vai variar em relação ao eixo Y, certo? Então, nosso paraboloide elíptico ele está dessa forma. Só que agora nós temos um outro tipo também, né, de paraboloide, que é o paraboloide hiperbólico. A única diferença é que na equação o valor vai ser negativo. Então, nós vamos ter lá z igual a x ao quadrado divididos por a ao quadrado menos Aqui para digitar a equação, pessoal, depois que digitar ao quadrado, clica para o lado, tá? Para ele subir lá novamente na linha, senão ele vai ficar digitando embaixo ali no ao quadrado. Y ao quadrado divididos por b ao quadrado. E agora nós temos o paraboloide hiperbólico, tá? Vou desmarcar o elíptico. O hiperbólico ele é formado, né, um tipo de uma sela de cavalo, tá? Então esse é o paraboloide hiperbólico que é trabalhado lá na geometria analítica, né? Então conforme os valores a gente varia aqui para o eixo x, né? Então a relação do valor de A sempre está relacionado ao eixo x nesse caso e do valor de B relacionado ao ponto y, tá? Então, aqui nós temos essas duas possibilidades de visualizar as cônicas e as quádricas nas janelas 2D e 3D. Uma próxima cônica que a gente vai construir agora, então vou limpar aqui, né, minhas construções, vou descartar, vou voltar para a janela gráfica, vou limpar aqui também, né, e vamos fazer o seguinte, primeiro, então, nós vamos construir agora a elipse. O que é a elipse, pessoal? A elipse, ela é um conjunto de todos os pontos no plano, onde a soma das distâncias dos dois pontos fixos, chamados focos, é constante.
Então, vamos entender um pouquinho melhor como que é essa elipse. Vou clicar aqui para exibir malha, vou clicar em sem malha, tá? Vou selecionar, então, a janela gráfica 2D, e agora vou clicar com o botão direito e marcar a opção sem malha, como a gente já fez. E na ferramentas, nós vamos lá, então, ferramentas, vamos selecionar a opção círculo, dado, centro e um de seus pontos, tá? Essa é uma opção que ela vai ficar aqui embaixo, ó. Círculo, dado, centro e um dos seus pontos. Então, selecionei ela, apareceu ali. Eu vou só dar um zoom aqui, né? Nós vamos trabalhar, vamos clicar agora no ponto 00. Então, eu clico no ponto 00 e eu vou construir, então, primeiro, um círculo de raio 2, tá? Não faz mal esse tamanho, tá, pessoal? Conforme o tamanho varia, vai variar também o tamanho da sua elipse. E, novamente, vou clicar no ponto 00 e criar uma circunferência maior que essa, tá? De raio 3. Então, eu cliquei. Feito isso, pessoal, o que a gente tem que fazer? Percebam que se a gente pegar no ponto B e C que foram construídos, se a gente mexer eles alteram o tamanho da circunferência. E se acontecer isso na nossa construção, vai dar problema. Então, a gente precisa desfazer isso. Como que a gente desfaz? Nós vamos clicar em cima desses botões, vou lá em configurações e vou deixar de exibir o objeto. Novamente, vou clicar em cima do botão C em configurações e deixar de exibir o objeto. Agora, perceba que a nossa circunferência não se mexe, tá? Feito isso, agora nós vamos fazer o seguinte. Na janela ferramenta, nós vamos selecionar a opção semi-reta. A opção semi-reta, ela está aqui embaixo, semi-reta, tá? Não é a reta, é a semi-reta. E vamos clicar no ponto A e na circunferência menor. Então, nós criamos essa semi-reta. Então, está em relação ao ponto A e essa circunferência menor que criou o ponto B. Depois disso, vamos selecionar a ferramenta ponto. E vamos clicar na intersecção da semi-reta com a circunferência maior. Perceba que ele vai fazer já uma intersecção, né? Notem que o ponto D, ele se move. O ponto E não se move, tá? Então, tem essa diferença. Feito isso, nós vamos selecionar agora a ferramenta reta paralela. Então, a ferramenta reta paralela, ela está aqui embaixo. Não é a reta perpendicular, tem diferença, é a reta paralela. Na reta paralela, nós vamos clicar no eixo X e vamos passar pelo ponto D. Então, vou clicar no eixo X e vamos passar pelo ponto D, certo? Depois, vamos fazer uma reta paralela clicando no eixo Y e vamos passar pelo ponto E, ok? Então, são esses dois passos que a gente fez até agora. O próximo passo, pessoal, vai ser selecionar a opção intersecção de dois objetos. Então, nós vamos selecionar aqui intersecção de dois objetos e vamos intersectar, tá, as duas retas paralelas, ou seja, essa reta que passa pelo ponto D e a reta que passa pelo ponto E. Isso vai criar o ponto F. Agora, nós vamos solicitar para exibir o rastro nesse ponto F, tá? Então, vamos solicitar para exibir o rastro nesse ponto F. Cliquei aqui para exibir o rastro e vou clicar para animar o ponto D. Percebam, então, que agora a nossa elipse está sendo formada. Então, a nossa elipse, né, a construção do gráfico, nós temos aqui no rastro das nossas informações. Então, o que a gente viu lá, né, o que era a tal da elipse? A elipse, ela era, então, um conjunto de todos os pontos no plano, onde a soma das distâncias de dois pontos fixos, né, chamados focos, ele é sempre constante. Nesse caso aqui, pessoal, nesse tipo de construção, os focos, eles devem ser encontrados aí por meio de cálculos algébricos que a gente consegue identificar. Eles seriam pontos que estariam praticamente, né, entre os pontos aqui, -3, -2, 2 e 3. E esses pontos a gente consegue mostrar que são valores fixos, né? E aí é criada a nossa elipse, tá? Então, agora nós evidenciamos a elipse. Então, a elipse, ela é dentro das cônicas, mas nós temos a elipsoide
dentro das quádricas. Para visualizar ela, então, vou vir aqui, vou trocar para a calculadora 3D e vou digitar aqui a equação da minha elipsoide. Então, a elipsoide vai ser x² dividido por a² mais y² dividido por b² mais z² dividido por c² igual a 1. Então, nós temos aqui a nossa elipsoide. Em um primeiro momento, a gente pode estranhar. Ué, professor, fez uma esfera. Por que será? Porque a esfera ela é um tipo especial, né, em que as variáveis da elipsoide são todas iguais. Percebam que aqui nos controles deslizantes, os valores são todos 5, 5, 5. Quando a gente alterar os valores de A, ele vai alterar em relação ao eixo X. E aí nós temos agora o nosso elipsoide, né, como se fosse aquela bola de futebol americano. Então, os valores de A, eles alteram em relação ao eixo X, os valores de B em relação ao eixo Y, e os valores de C em relação ao eixo Z, tá? E aí nós temos a nossa elipsoide. Então, isso aqui a gente pode trabalhar muitas questões. Muitas vezes a gente, na geometria analítica, a gente tem apenas a equação, né, formada ali, com alguns valores, e a gente tem que mudar esse formato da equação para uma equação reduzida, para uma equação geral, né? E entender quais são os valores em relação ao eixo X, Y e Z, isso favorece o entendimento desse processo algébrico também, tá? Então, isso é bem interessante para trabalhar com os alunos. E agora, partindo para a nossa última, né, construção, é a hipérbole, tá? Para fazer a hipérbole, então, nós vamos voltar lá para a janela. Vou limpar aqui, né? Limpar tudo. Vamos voltar para a janela gráfica. Vou limpar também. Vou retirar a malha, tá? Para a gente visualizar melhor. E para construir, então, a hipérbole, nós vamos fazer o seguinte. Na opção de ferramentas, vamos selecionar, então, a opção centro, círculo, dado centro e um dos seus pontos. Vamos lá, então. Círculo, dado centro e um dos seus pontos. E vamos clicar no ponto 0, 0. Cliquei no ponto 0, 0 e criar uma circunferência. Pode ser de qualquer tamanho. Eu vou criar de tamanho 2, de raio 2, tá? Mas pode ser qualquer tamanho. Vamos novamente clicar sobre... Vou vir aqui em mudar para mover e vou clicar sobre o ponto B e ocultar ele, para não ter aquela questão de mudar, né, o tamanho da nossa... Exibir objeto, desmarquei. Não, agora não muda o tamanho da nossa circunferência, tá? Feito isso, nós vamos selecionar a ferramenta reta. Vamos aqui na ferramenta reta e vamos clicar no ponto A e na circunferência. Então, cliquei aqui na reta, ponto A, em qualquer parte da circunferência, certo? Depois, nós vamos selecionar reta perpendicular. Reta perpendicular, e vamos aplicar ela passando, né, na reta criada e no ponto de intersecção da circunferência, tá? Ou seja, como que a gente vai fazer? Vamos selecionar aqui, ó, a ferramenta. Opa, tá na reta perpendicular, tá? Deixa eu só voltar aqui. É a ferramenta reta perpendicular, isso. E vamos aplicar ela passando pela reta criada e no ponto de intersecção da circunferência. Então, vamos clicar aqui na reta criada e no ponto de intersecção. Eu clico na reta criada e no ponto de intersecção, certo? Feito isso, nós vamos agora fazer a intersecção de dois objetos. E vamos clicar, então, vamos lá na ferramenta intersecção de dois objetos e vamos intersectar essa reta perpendicular com o eixo X. Então, a reta perpendicular que a gente selecionou, vou clicar nela e no eixo X. Criei o ponto D, tá? O próximo passo, vamos voltar agora e selecionar a ferramenta ponto e criar um ponto ao lado direito aqui desse ponto D que a gente criou. Pode ser em qualquer lugar, não faz mal o tamanho, tá? E criamos ali, né, ao lado direito do ponto X. Depois, vou selecionar a opção reta perpendicular. Vou voltar aqui, reta perpendicular. E vamos aplicar passando o eixo X e o ponto criado, tá? Então, vamos clicar aqui no eixo X e o ponto criado, que é o ponto E, certo? Novamente, vamos selecionar a opção intersecção de dois objetos
e vamos intersectar a reta perpendicular criada com a reta inicial. Ou seja, né, a reta perpendicular criada com essa reta F, tá? Só deixa eu mover aqui que a intersecção deles está aqui em cima. Então, intersecção dos objetos, aqui com a reta inicial. Criou lá esse ponto. Feito isso, vamos selecionar a opção reta paralela. Essa construção, ela realmente, né, é bom seguir os passo a passo, que ela leva vários passos, tá? Mas a gente já está terminando. E vamos criar essa reta paralela vindo do eixo Y paralelo ao ponto D, tá? Então, novamente aqui, vamos, né, selecionar reta paralela e vamos aplicar do eixo Y paralelo ao ponto D. Do eixo Y paralelo ao ponto D, certo? E do eixo X paralelo ao ponto F. O ponto F foi esse último criado, tá? A gente clica no ponto X e vai lá até o ponto F, ok? Por isso, por final, a gente vai fazer agora a intersecção de dois objetos, tá? Vai selecionar a ferramenta intersecção de dois objetos e intersectar as retas paralelas criadas, ou seja, a paralela do ponto D. Opa, desculpa, não é essa. Só deixa eu dar um Ctrl Z. A paralela do ponto D com a paralela do ponto F. E criou o ponto G. Agora, vamos só clicar para exibir o rastro do ponto G, certo? E animar o ponto C. Opa, não é exibir o rastro, é animação. Opa, deixa eu só tirar esse. Agora sim, nós estamos criando, então, a nossa hipérbole, tá? A nossa hipérbole, que ela vai ter esse gráfico mais ou menos desse formato, tá? Dá para a gente visualizar aqui como que é essa hipérbole. Isso, então, é uma das cônicas que a gente está trabalhando. E, por último, então, a gente tem, no caso das quádricas, as hiperboloides. Duas hiperboloides. A hiperboloide de uma folha e hiperboloide de duas folhas. Para fazer isso, nós vamos lá, então, na janela gráfica, calculadora 3D, e vamos digitar na caixa de entrada, então, a equação x ao quadrado divididos por a ao quadrado mais y ao quadrado. Opa! A gente tem que clicar para o ladinho, tá? Senão ele vai fazendo a construção embaixo. Mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado menos z ao quadrado divididos por c ao quadrado. Igual a 1, certo? Então, aqui nós temos a hipérbole. Perceba que era mais ou menos assim, né? O formato ali que criou a hipérbole. E agora nós temos a hiperboloide, que ela é nos três eixos, né? X, Y e Z, certo? E a única diferença, então, essa é a hiperboloide que a gente chama de uma folha, porque ela forma apenas um gráfico, né? Conexo aqui. Ele é um gráfico inteiro, certo? A de duas folhas, a única alteração que a gente altera aqui, né? A função, certo? A equação. E nesse caso, nós temos agora, alterando o valor de x ali para menos, nós temos a hiperboloide de duas folhas, que nesse caso ela forma como se fosse dois gráficos praticamente, né? Elas não são conexas aqui. Certo, pessoal? Acredito que a gente já está chegando no nosso horário. Essas são algumas construções que favorecem, né, a visualização, entendimento ali de alguns processos, tá? No GeoGebra, entendimento das cônicas, das quádricas. E eu fico aberto agora para questionamentos, para perguntas. Acho que teve alguém que levantou a mão. Jaqueline? Ou foi sem querer? Foi bater palma. Não foi sem querer, professora. Foi sem querer? Ok. Luiz, muito obrigada. Gostaria muito de agradecer. Acho que foi muito bom. Eu, pelo menos, gostei muito mesmo. Acho que é importante a gente trazer essas discussões para os nossos alunos de licenciatura, para que a gente leve o GeoGebra, de fato, para a sala de aula, apresente isso para eles. Fica muito mais fácil de visualizar, de apresentar discussões com os alunos. Acho que a Luciana quer falar?
Oi, Luiz, boa noite. Desculpa não ligar a câmera, gente, mas eu estou com meu filho aqui, tá? Eu queria ver se você teria